Tem algo acontecendo nos bastidores que ninguém está te contando, e quando vier à tona, vai ser tarde demais. Enquanto os holofotes focam nas falas bizarras de Trump e nas manchetes superficiais, Richard Wolff enxergou o que está por trás de tudo, um colapso silencioso, profundo e perigoso, que vai muito além dos Estados Unidos da América. Estamos falando de uma queda em cadeia, capaz de arrastar até os aliados mais antigos, incluindo uma Europa que já não sabe mais se manda ou apenas obedece. E, se você ainda acha que tudo isso é só teoria da conspiração ou exagero de comentarista, respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje envolve manipulação política. O desmonte das universidades nos Estados Unidos da América, sanções que falharam espetacularmente, e uma nova Guerra Fria que não existe. Sim, tudo isso foi vendido para você como estratégia geopolítica. Mas é só cortina de fumaça para encobrir o verdadeiro caos que se desenrola por trás do teatro político. Agora, o mais louco. Enquanto você paga mais caro pelo gás, pela comida, e vê sua liberdade sendo podada aos poucos, há um grupo que lucra com esse colapso. Um grupo que há décadas comanda a política internacional com uma frieza cirúrgica. E o mais assustador, eles querem que você continue sem entender nada. Mas isso acaba aqui. Hoje, você vai descobrir o que eles estão tentando esconder e por que a queda de Trump pode levar junto todo um sistema à beira do colapso. É curioso como certas estratégias políticas se repetem como se tivessem sido copiadas e coladas de manuais antigos. Richard Wolff não poupa palavras ao mostrar como Donald Trump revive uma tática que remonta aos tempos mais sombrios do Congresso. Rotular qualquer um que discorde como anti-americano não é só uma questão de retórica, menos é uma arma, uma que transforma opositores em inimigos do Estado e elimina, com rótulo, o debate necessário para sustentar uma democracia saudável. Essa manipulação política é eficiente, porque ativa medos profundos que vêm sendo cultivados há gerações. Nos Estados Unidos, criticar o governo já foi considerado traição. Hoje, isso volta disfarçado de patriotismo. Quando alguém, como Trump usa esse discurso, ele está na verdade reforçando um nacionalismo artificial, que serve como blindagem. Richard Wolff revela que essa é uma técnica usada para silenciar vozes, bloquear ideias novas e consolidar poder, uma espécie de cortina de fumaça que cobre as rachaduras internas. E o mais perigoso, muita gente acredita estar defendendo a pátria, quando na verdade está sendo usada por ela. Essa lógica não surgiu do nada. Ela cresce em ambientes onde a política internacional serve de pano de fundo para justificar o medo interno. É sempre mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos da América, mas ali, o discurso ganha um palco global. E quando esse discurso se mistura com narrativas religiosas, com universidades nos Estados Unidos da América sendo atacadas como infiltradas, o jogo fica ainda mais perigoso. Mas essa é só a primeira peça do quebra-cabeça. E a próxima peça está escondida em um lugar onde a palavra autodefesa ganha um novo e controverso significado. A palavra autodefesa virou escudo. Um escudo que, na prática, justifica ataques sem qualquer limite ético ou legal. Richard Wolff aponta com precisão cirúrgica como esse conceito tem sido distorcido, especialmente no caso de Israel em Gaza. Quando um Estado com superioridade militar bombardeia uma população sitiada e chama isso de autodefesa, não estamos falando de proteção, estamos diante de manipulação política em escala internacional. E o mais chocante, muitos aceitam esse argumento sem nem questionar. Nos julgamentos de Nuremberg, os aliados deixaram claro, agredir civis em nome de uma defesa antecipada é crime. Hoje, parece que o mundo esqueceu disso. Richard Wolff relembra esse precedente para nos mostrar o tamanho da incoerência. O que antes era punido com prisão perpétua, agora é transmitido ao vivo e apoiado por potências como os Estados Unidos da América. Um país que, curiosamente, se cala seletivamente. E mais, universidades nos Estados Unidos da América, quando tentam debater essas questões, são acusadas do antiislamismo, uma inversão completa do debate real. A política internacional se tornou um tabuleiro, onde se joga com vidas humanas. E quando a mídia, a academia e os políticos fecham os olhos, sobra para o povo comum entender sozinho o que está acontecendo. Por isso, se você realmente quer compreender o jogo, observe quem lucra com a guerra. As empresas de armas americanas, por exemplo, veem seus lucros dispararem sempre que um novo ato de autodefesa entra em cena. E, não por acaso, são essas mesmas empresas que financiam campanhas políticas em Washington. E é aí que Richard Wolff toca no nervo exposto. Será que a narrativa da autodefesa não é, na verdade, um pretexto para manter a máquina da guerra girando? Será que os ataques em Gaza não são apenas a ponta visível de um sistema muito maior, onde a manipulação política define quem vive e quem morre? Essas perguntas incomodam,
mas precisam ser feitas. Porque se a gente não entende a distorção dessa lógica, vai ser difícil perceber o uso, ainda mais perigoso, do nacionalismo que vem logo em seguida. O nacionalismo, quando nasce do amor ao país, pode até parecer bonito, mas quando se transforma em ferramenta de controle, o jogo muda completamente. Richard Wolff explica que líderes políticos há séculos usam essa tática para unir o povo contra um inimigo inventado. É o famoso nós contra eles, que pode ser um país vizinho, um imigrante ou até um estudante que discorda da guerra. A intenção é clara: desviar a atenção dos verdadeiros problemas internos. E o pior, funciona. Olha o caso de Israel. O discurso de ameaça constante é usado para justificar políticas duras e decisões controversas. Já nos Estados Unidos da América, o mesmo recurso foi aplicado PS 11 de setembro e, mais recentemente, por Trump, que se vende como o único capaz de salvar a nação. Wolff mostra como tudo isso é manipulação política. Se o povo tem medo, o povo se cala, e quando se cala, abre espaço para políticas autoritárias, cortes sociais e aumento de vigilância. Tudo em nome da tal segurança. Um bom exemplo histórico disso foi o imperador alemão Kaiser Wilhelm. Ele uniu o país, com base em um discurso nacionalista inflamado, só para arrastar a Alemanha para uma guerra que devastaria a Europa. E, como lembra Wolff, o ciclo se repete porque ninguém estuda esse passado. Aliás, quando universidades nos Estados Unidos da América tentam ensinar essas conexões, são atacadas como ideológicas, num claro esforço de censura. A verdade é perigosa para quem depende da ignorância alheia para se manter no poder. E você percebe o padrão: crises econômicas nos Estados Unidos da América, ameaças externas e a promessa de um salvador nacional, tudo gira como engrenagens perfeitamente lubrificadas. Richard Wolff alerta que esse ciclo não é coincidência, é estratégia. E quando a propaganda nacionalista entrar em cena, até comunidades historicamente unidas podem começar a se dividir internamente, como você vai ver no próximo ponto, que expõe uma cisão surpreendente dentro do próprio povo judeu. Pouca gente sabe disso, mas nem todos os judeus apoiam as políticas de Israel. E isso não é só um detalhe, é uma bomba silenciosa. No Debate Global. Richard Wolff traz à tona uma verdade pouco discutida. Há judeus em Tel Aviv marchando contra Netanyahu, com cartazes que, nos Estados Unidos da América, seriam vistos como antissemitas. Essa contradição escancara a manipulação política, que tenta silenciar qualquer crítica ao governo israelense, rotulando tudo como ódio. Uma inversão perigosa que coloca até judeus na mira. E não para por aí. Dentro das universidades nos Estados Unidos da América, alunos judeus que se manifestam contra a ocupação em Gaza são atacados publicamente, não por antissemitismo, mas por romperem com a narrativa oficial. Wolff destaca que, em muitas cidades americanas, criticar Israel virou tabu, enquanto em Israel mesmo há mais espaço para debate. Isso revela uma coisa óbvia, mas escondida: o problema não é o povo judeu. É a política sendo blindada por discursos identitários seletivos. Imagine isso na prática. Você é judeu, mora em Nova York, e vai a um protesto pedindo paz em Gaza. No dia seguinte, seu nome está numa lista de traidores. Sua família é ameaçada e sua universidade o pressiona a se calar. Isso está acontecendo agora, e não em regimes autoritários do passado menos, mas dentro da chamada maior democracia do mundo. E tudo isso, com a desculpa de proteger uma comunidade. Richard Wolff revela que por trás dessa fachada, o que se protege é o controle narrativo. E o que acontece quando essas vozes são silenciadas? As instituições que deveriam promover o pensamento crítico se tornam um palco de perseguição. E é exatamente isso que começa a acontecer nos espaços públicos e, principalmente, nas universidades nos Estados Unidos da América, o que nos leva direto ao próximo ponto, onde o foco deixa de ser o indivíduo e passa a ser a destruição sistemática de instituições inteiras. Quando regimes autoritários querem consolidar poder, uma das primeiras medidas é calar as instituições que pensam. Richard Wolff denuncia com clareza que é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Trump e aliados vêm direcionando ataques sistemáticos à mídia pública, como a NPR e as universidades nos Estados Unidos da América, espaços que historicamente desafiam o status quo. O pretexto: combater o antissemitismo ou doutrinação. Mas o verdadeiro objetivo é outro: desativar o pensamento crítico. As universidades nos Estados Unidos da América sempre foram celeiros de inovação, protesto e análise profunda. Por isso, representam uma ameaça real a quem deseja manipular a narrativa. Wolff alerta que cortar verbas dessas instituições, pressionar professores e criminalizar o debate não é acaso, é projeto. E o mesmo vale para a mídia pública. Tirar sua independência editorial é tirar da sociedade o direito à informação plural. Isso não é sobre orçamento, é sobre controle. Imagine uma sociedade
onde a única voz permitida é a da propaganda. É para esse cenário que os Estados Unidos da América estão caminhando, segundo Wolff. E se você acha exagero, lembre-se, nos anos 30, Hitler fez o mesmo com as universidades alemãs. Cortes, censura e, por fim, doutrinação total. O nacionalismo disfarçado de moralidade avança com discursos que parecem nobres, mas escondem intenções perigosas. E com as sanções culturais internas, o que se forma é um tipo novo de autoritarismo, mais sutil, mas igualmente devastador. O mais assustador é perceber como esse processo se desenrola em sincronia com uma decadência externa. Enquanto a política interna é sufocada, a Europa, menos aliada histórica dos Estados Unidos da América, começa a perder protagonismo no cenário internacional. E isso abre caminho para um novo tipo de vácuo político. Um vácuo que vamos explorar logo em seguida. E você se importa com o que realmente está acontecendo por trás do título político? Eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui, a gente expõe o que eles tentam esconder. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos e talvez até mudar a forma como você enxerga tudo isso. A Europa, que um dia foi o centro do mundo, hoje tropeça nas próprias ruínas. Richard Wolff descreve a situação com precisão desconcertante. O continente se tornou uma espécie de peça de museu menos cheia de histórias, mas cada vez menos relevante. A promessa de União Europeia esbarrou em interesses conflitantes, crises econômicas e uma elite política que parece mais preocupada com simbolismos do que com soluções. Um bloco enfraquecido, à deriva em meio às tempestades globais. A verdade é que a Europa nunca conseguiu curar os traumas do seu passado colonial. As cicatrizes ainda sangram, especialmente quando se fala de migração, relações internacionais ou o papel do Ocidente em guerras modernas. Wolff revela que a nostalgia imperial ainda contamina decisões políticas, menos como se os tempos de glória ainda pudessem ser recuperados, com tratados frágeis e retóricas vazias. Enquanto isso, a realidade bate à porta. Recessão, desemprego e perda de competitividade diante dos BRICS e da China. Quer ver um exemplo claro? A Alemanha, tida como o motor da Europa, está agora atolada em dificuldades energéticas e industriais, agravadas pelas sanções americanas contra a Rússia. A França, por sua vez, vive crises sociais profundas. A Itália, mergulhada em instabilidade política. O cenário é de paralisia. E o pior, os líderes europeus parecem ter entregado sua soberania em bandeja de prata à política internacional dos Estados Unidos da América, aceitando, por pressão, decisões que vão contra seus próprios interesses. Wolff provoca: será que a Europa ainda tem algo a dizer no palco global, ou virou apenas um espectador de luxo? Enquanto os Estados Unidos da América travam batalhas geopolíticas mal calculadas, a Europa paga a conta menos tanto financeira quanto social. E quando a população começa a perceber isso, os traumas históricos voltam à tona. E com eles, o risco de algo muito mais sombrio se aproximando. A história é mestre em repetir seus próprios erros, quando a gente se recusa a escutá-la. Richard Wolff acende um alerta vermelho. Sociedades traumatizadas por crises econômicas tendem a buscar soluções radicais. E isso quase sempre termina mal. Foi assim na Alemanha dos anos 30, quando o desemprego e a humilhação do pós-guerra abriram espaço para Hitler. Foi assim no Camboja, com Pol Pot. E pode sim estar acontecendo de novo, agora, sob nossos olhos. Sabe aquele discurso de precisamos de ordem, basta de caos? Ele costuma vir embalado por figuras carismáticas, que prometem segurança em troca de obediência cega. A economia entra em colapso, a população fica com medo, e logo alguém aparece com soluções fáceis para problemas complexos. Wolff mostra que esse é o caldo perfeito para o extremismo fermentar. E hoje, nos Estados Unidos da América e na Europa, essa receita está sendo cozida em fogo alto, menos alimentada por uma crise econômica, que parece não ter fim. O mais traiçoeiro disso tudo é que o extremismo não chega vestindo farda. Ele chega com discursos patrióticos, promessas de prosperidade e ataques sistemáticos a minorias, à imprensa e ao pensamento livre. E quando os governos falham menos, como no caso dos cortes em programas sociais, o cidadão comum começa a achar que só uma ruptura total pode resolver. Richard Wolff chama isso de espiral do desespero, e ela sempre termina no mesmo lugar: autoritarismo. E, se você prestar atenção, vai notar que essa mesma espiral está ganhando força na sociedade americana. A crise econômica nos Estados Unidos da América não é apenas uma estatística, ela está moldando comportamentos, reações e crenças. E o próximo tópico vai te mostrar exatamente como esse cenário já está influenciando a vida do cidadão comum, que tenta se proteger enquanto o sistema o abandona. Nos Estados Unidos, o medo da crise não é mais uma teoria menos, é um sentimento.
vivo, pulsando no cotidiano. Richard Wolff descreve esse clima com uma clareza desconcertante. O americano médio já não espera mais prosperidade. Ele espera corte, espera aumento de juros, espera perder direitos. E nesse cenário, a reação mais comum não é protesto, é retração. As pessoas começam a gastar menos, evitar riscos, se proteger, não porque querem, mas porque não sabem o que vem pela frente. Esse medo molda hábitos. Famílias que antes planejavam férias, agora economizam até no supermercado. Jovens que sonhavam com a faculdade, agora repensam se vale a pena se endividar tanto, especialmente com as universidades nos Estados Unidos da América, enfrentando ataques e cortes. Wolff mostra que esse clima de incerteza gera um tipo silencioso de desespero. As pessoas vão se retraindo, se isolando, e quando isso acontece em massa, o país inteiro entra num modo de sobrevivência menos uma espécie de hibernação social. Quer um exemplo concreto? O corte no auxílio para veteranos de guerra. Sim, até quem literalmente arriscou a vida em nome da pátria está sendo deixado para trás. Esse abandono institucional é sintomático. É o reflexo de uma política que não serve ao povo, mas sim a interesses privados, muitas vezes ligados à política internacional e à manutenção de alianças com países estratégicos. Enquanto isso, os trabalhadores, os idosos, os estudantes, todos pagam a conta da crise econômica nos Estados Unidos da América. E, se você acha que isso tudo vai passar com promessas de revitalização econômica, ou frases de efeito como Make America Great Again, é melhor repensar, porque o que vem a seguir é justamente a desconstrução dessas promessas, onde o protecionismo de Trump se mostra não como solução, mas como propaganda disfarçada. O discurso de Trump sobre revitalizar a economia americana parecia no começo promissor. Vamos trazer os empregos de volta, proteger as indústrias, erguer tarifas contra os invasores estrangeiros. Mas como Richard Wolff alerta, isso tudo é teatro. Uma encenação bem ensaiada, feita para gerar manchetes, e não resultados. O protecionismo adotado foi seletivo, mal planejado, e no fim das contas, beneficiou poucos, enquanto iludiu milhões. Principalmente aqueles que acreditaram que o carvão voltaria a ser rei. Pegue o setor do carvão, por exemplo. Trump que o ressuscitaria menos, mas o que aconteceu? Fechamento de minas, falências e comunidades inteiras afundadas em desemprego. Enquanto isso, gigantes como McDonald's enfrentam desafios para manter seu próprio modelo de negócios lucrativo, em um país cada vez mais desigual. Wolff mostra que a economia americana está se ajustando menos, mas não da forma que foi prometido. Em vez de crescer, ela está se contraindo silenciosamente. O mais irônico é que essas políticas protecionistas vieram justamente de um governo que dizia defender o livre mercado. Mas na prática, os incentivos foram direcionados a setores que já estavam ultrapassados, enquanto áreas de inovação foram negligenciadas. Resultado: os Estados Unidos da América ficaram estagnados enquanto a China, menos aliada aos BRICS, menos avançava com tecnologia, infraestrutura e parcerias globais. O tal America First acabou sendo o resto do mundo na frente. A retórica pode até funcionar como slogan de campanha, mas não sustenta uma economia inteira. E Wolff deixa claro, enquanto os EUA apostam em tarifas e promessas vazias, outras potências estão jogando um jogo completamente diferente. Um jogo que não lembra em nada a Guerra Fria do passado. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Muita gente acredita que estamos entrando em uma nova Guerra Fria, mas, como Richard Wolff aponta com firmeza, essa é tão equivocada quanto perigosa. A antiga Guerra Fria era uma disputa entre dois blocos isolados, sem trocas econômicas relevantes. Já hoje, os Estados Unidos e a China são profundamente interdependentes. As empresas americanas produzem na China, os consumidores chineses compram da Amazon, e Wall Street respira os movimentos de Pequim. A ideia de que é possível isolar a China soa mais como fantasia do que estratégia. É claro que há tensão, mas tensionar não é o mesmo que cortar. Os Estados Unidos da América aplicam sanções, restringem tecnologia, armam cercos diplomáticos menos, mas a China responde não com isolamento, e sim com expansão. E com o apoio dos BRICS, ela forma alianças alternativas, cria novas rotas comerciais e constrói infraestrutura em lugares que os Estados Unidos da América há muito abandonaram. Wolff destaca que a China não está mais tentando chegar lá. Ela é Xi e está reconfigurando o tabuleiro geopolítico global sem pedir permissão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o discurso político tenta resgatar o espírito da Guerra Fria para justificar medidas internas autoritárias e cortes de liberdades. Estamos em guerra com o comunismo chinês, dizem eles enquanto fecham bibliotecas, atacam universidades nos Estados Unidos da América e aumentam o orçamento militar. Tudo isso serve à manipulação política de uma elite
que sabe, quanto mais medo você instiga, menos as pessoas questionam, mas a realidade é outra. Menos. A China não é a URSS, e esse não é 1947. E o Wolff deixa a pergunta no ar. Até quando os Estados Unidos da América vão continuar se enganando? Porque enquanto eles encenam essa nova Guerra Fria, outras potências já entenderam que o mundo mudou. E o próximo exemplo disso está justamente em um país que deveria ter sido devastado pelas sanções, mas que, surpreendentemente, está prosperando, enquanto a Europa começa a afundar. Quando os Estados Unidos da América impuseram sanções econômicas à Rússia, o mundo esperava ver um colapso rápido e devastador. Mas como Richard Wolff revela, o que aconteceu foi exatamente o contrário. A economia russa se reorganizou, encontrou novos parceiros, especialmente dentro dos BRICS, e passou a prosperar de forma surpreendente. Enquanto isso, quem realmente está sofrendo os impactos dessas medidas não é Moscou, mas sim Berlim, Paris e Roma. A Europa se lançou num jogo que não entende, e está perdendo feio. As sanções foram vendidas como uma arma econômica de última geração, mas o efeito bumerangue foi brutal. A Europa, dependente de energia russa, viu seus custos dispararem. Indústrias alemãs tiveram que reduzir produção. Pequenas empresas fecharam as portas e os cidadãos comuns amargaram contas de energia impagáveis. Wolff mostra que, mais uma vez, a política internacional dos Estados Unidos da América tem consequências devastadoras, só que não para os próprios Estados Unidos da América. Quem sangra são os aliados. E, o que é mais grave, os governos europeus, em vez de reverem suas estratégias, escolheram repassar o custo para as classes mais vulneráveis. Aumentos de impostos, cortes em programas sociais e uma inflação descontrolada jogaram milhões de pessoas na insegurança. E com isso, o sentimento de traição cresce. Muitos europeus começam a se perguntar: estamos pagando o preço de uma guerra que nem é nossa? Essa dúvida se transforma em raiva. E a raiva, bem, ela costuma ter consequências políticas bem explosivas. Wolff encerra esse ciclo com uma constatação incômoda. Enquanto os Estados Unidos da América seguem manipulando a narrativa global e mantendo seus interesses acima de tudo, a Europa se transforma em palco de decadência, ressentimento e instabilidade. E se nada for feito, o próximo colapso pode não ser apenas econômico, pode ser institucional. Depois de tudo isso que você ouviu, ainda acha que a crise é só lá fora? Quantas vezes você já sentiu que tem algo errado no ar? Que as decisões que afetam a sua vida estão sendo tomadas por gente que não te representa, em nome de uma guerra que você nem entende? Pois é, não é só impressão. Você está dentro de um jogo geopolítico onde o cidadão comum é sempre a peça descartável, mas a diferença é que agora você sabe disso. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? VA continua, assistindo de longe enquanto decisões erradas colocam continentes inteiros em colapso? Ou vai começar a questionar, pesquisar, compartilhar, se preparar? A escolha é sua. Mas lembre-se, ficar em silêncio também é uma escolha menos, e muitas vezes, é a escolha que sustenta o sistema que te oprime. Não basta só consumir conteúdo. O verdadeiro impacto vem quando você toma atitude, analisa, compara e começa a agir diferente do resto. E aí, qual é a sua dúvida sobre tudo isso? O que mais te surpreendeu ou te deixou inquieto nesse cenário de virada mundial? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quero saber de que lado você vai estar quando a próxima onda chegar. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica junto da nossa comunidade. Porque só aqui você vai estar sempre um passo à frente, aprendendo, debatendo e se preparando para o que ninguém mais tem coragem de explicar.